Tropicacher apresenta Rabinos do Brasil. Caro Rabino, quais superstições são realmente judaicas? Com que devo me preocupar? Existe uma proibição da Torá que nos diz Lo tenachashu, não pratique simpatias e não tema superstições. Ou seja, todas as superstições que não têm base no judaísmo e não têm base nos ditos dos nossos sábios são proibidos da Torá porque podem ter base na idolatria. Por isso, a pessoa deve tomar muito cuidado e não dirigir sua vida a partir de superstições e de simpatias. Por exemplo, a pessoa que teme que um gato preto passou na sua frente, ou que passar debaixo da escada vai lhe trazer azar e por isso ele evita esse caminho, ele estará transgredindo uma proibição da Torá. Porém, nossos sábios nos ensinaram alguns atos que podem prejudicar a pessoa espiritualmente ou até fisicamente. E por isso eles proibiram certos atos que parecem ser superstições, mas nada mais do que um conhecimento profundo dos sábios da parte espiritual e sabem que esses atos podem prejudicá-lo. E muitas superstições não judaicas têm base, na verdade, na parte judaica, só que foram deturpadas. Vamos dar algum exemplo para isso. O Talmud nos diz que é proibido passar debaixo de uma escada quando alguém está subindo sobre ela, com medo que a escada vai ruir e essa pessoa que está subindo vai cair em cima do transeunte que passa por baixo dela. Na verdade, isso é uma proibição que não tem nada a ver com superstição. A escada pode ser que não está firme e a pessoa se coloca num perigo iminente. Daqui, provavelmente, surgiu a superstição que todos que passam debaixo da escada dá azar. Não é a verdade. Por exemplo, existe uma proibição da pessoa observar a lua e ver a beleza da lua, por ser algo que pode levar à idolatria. Pois na época antiga existia uma idolatria que o objeto da adoração era a lua. Então, por isso, nossos sábios proibiram olhar para a lua demasiadamente. Somente na hora da bênção, dar uma pequena olhada e não olhar mais. Daí surgiu a superstição. Pode ser que apontar para a lua vai trazer problemas para a pessoa. Como outras e outras superstições, o Talmud nos diz que todas as superstições devem ser evitadas. Apenas aquelas que o Talmud dá alguns exemplos sobre ela. Por exemplo, existe o costume judaico que não dormimos com os pés para a porta. Isso é um costume baseado no judaísmo. Por quê? Porque uma pessoa que falece, a posição que deve ser colocada deve ser com os pés para a porta, já que, diferente de um ser humano um ser humano vivo, que primeiro ele sai de cabeça, depois ele sai com os pés, um falecido primeiro sai com os pés e depois com a cabeça. Quando a pessoa falece, logo após seu falecimento, deita-se ela no chão, com os pés direcionados para a porta. Desse motivo, há um costume que nós não dormimos com os pés direcionados para a porta. Outro exemplo, existe a proibição de uma pessoa que está em luto por alguém, por um ente querido, existe a proibição de andar de sapatos de couro. Por esse motivo, antigamente as pessoas que estavam enlutadas andavam de meia. Por isso, existiam muitos lares judaicos que evitava-se andar de meia para que isso não fosse um sentimento de luto. Atualmente, o enlutado não anda de meia, ele anda de tênis. Então, o motivo desse costume já não mais existe. Outros exemplos que nós encontramos dentro do judaísmo, a pessoa não pode, ao tomar água, deve jogar um pouquinho de água para fora, porque nossos sábios dizem que na superfície da água se encontra um mau espírito. Nós nos livramos dele jogando fora um pouquinho da água. Daqui surgiu um costume idólatra, que sempre ao se beber um pouco de pinga ou cerveja, se joga um pouquinho para outras entidades. Mas a base provavelmente foi uma base judaica. Aquele que faz essas superstições baseadas nas palavras do sábio, ele está seguindo a ordem dos sábios e cumprindo a mitzvah de ouvir as palavras sábias. Aquele que faz isso com o intuito de idolatria ou das superstições que se fazem, ele estará transgredindo uma proibição da Torá. Então, por isso, antes de uma pessoa levar a sério qualquer superstição,
Deve sempre procurar saber a sua fonte e perguntar os sábios que sabem os assuntos para que realmente tenha certeza que está agindo da forma correta. Quando a pessoa quebra o espelho, vai ter anos de azar. Não tem nenhuma base no judaísmo sobre isso. Na época dos sábios do Talmud, existia um tipo de shed, demônio, que se chamava Zuga. Zuga quer dizer pares. Dessa forma, nossos sábios proibiram ingerir qualquer alimento ou fazer qualquer coisa em pares. Jamais comer 2 azeitonas, por exemplo. Jamais jamais beber 2 copos de vinho, sempre usando o número ímpar. E a mesma coisa, quando a pessoa faz certas ações, ela deve sempre fazer um número ímpar de vezes. Atualmente, esse tipo de shed, esse tipo de demônio, não mais existe. Por isso, ele foi totalmente abolido. Mesmo assim, ainda muitos costumam, ao comer azeitona, não comer um número par, sempre comer um número ímpar, para que realmente se lembre desse costume que existia na época dos sábios. Vale a pena lembrar que nossos sábios dizem que uma pessoa que costuma sempre comer azeitonas, ele vai esquecer os seus estudos, porque a amargura da azeitona faz a pessoa esquecer o estudo de 70 anos. Mas, se ele toma azeite, ele faz lembrar os seus estudos de 70 anos. Por isso, existe um costume judaico que sempre que se come azeitonas, se molha elas com azeite, para que os dois costumes se sobreponham um sobre o outro e o azeite possa tirar o esquecimento da azeitona. E assim existem inúmeros costumes que se encontram na lei judaica, e todos eles, com base no judaísmo, devem ser seguidos à risca por todos aqueles que querem manter uma vida saudável e abençoada. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Deus que te dá a energia para prosperar.